Piedade não senhores. falta. Um grande 2013. Fura imensos mercados. Ponham o nosso país com estes produtos extraordinários da excelência que nós temos. E façam das vossas empresas a número 1, porque é o desejo que eu tenho para vos dar, além de muita saúde. Muito obrigado, muito bom e muito sucesso profissional para vocês. Muito obrigada, Helena. Um beijinho também para si, tudo bom? E um Feliz Natal também já agora. Vamos ainda falar com José Carlos Freire, que nos diga de Torres Vedras. Muito boa tarde. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, desejar um bom Natal a si e aos seus convidados, igualmente a todos os telespectadores, principalmente aos benfiquistas. Em relação aos seus convidados, queria-lhes dar os parabéns pelo empreendedorismo e desejar-lhes felicidades se eles se dedicarem à exportação, mas queria igualmente, se eles contribuírem para a riqueza nacional é bom, mas era igualmente bom que pudessem contribuir para a diminuição do desemprego e pudessem ter, com o seu crescimento, ter mais pessoas a colaborar com eles. Em relação à frase, eu vou dizer a frase. Eu fiz aqui uma pequena alteração em relação àquilo que tinha dito no início. Diga. E é o seguinte: o Benfica é uma religião, a catedral é o local onde se unge com azeite os nossos apóstolos, e o cálice de vinho é o nosso sangue vermelho que alimenta a nossa alma. Pronto, era esta a frase. Queria desejar novamente um bom Natal para todos e um feliz 2013. Obrigada igualmente também para si, José. Uma boa tarde também para si. Vamos ainda ao encontro de Manuel Delgado, que nos liga da Cova da Piedade. Muito boa tarde. Boa tarde. Desculpe, primeiro, é a Marta, não é? Raquel. Raquel. Hoje batizaram-me com um novo nome, não tem problema nenhum. Raquel, então Não tem desculpe lá. problema. Eu, antes de dizer a frase, vou cumprimentá-la a si e aos seus convidados, desejar a todos umas boas festas e para todos os portugueses, principalmente para todos os benfiquistas. Pronto, isto é assim. Agora, gosto muito desse... Isto é dedicado a si. Gosto muito do evento. E a Raquel é sempre bonita, seja com bom ou mau tempo. Agora vou então dizer a frase. É muito à pressa porque eu estou de cama e não escrevi nada, mas vou dizer o melhor que posso. Diga então. Uma boa refeição com bom vinho e bom azeite. O Benfica campeão será muito bem aceite. Ora, aí está. E juntou tudo na mesma frase. Sim, senhor Manuel. Muita Foi criatividade. muito à pressa. Olha, se não ficou muito bem... Ficou ótima. Eu estou de cama e não escrevi nada, foi assim à pressa. Olha, Manuel, vou apenas pedir-lhe um favor, se não se importar, estou-me a pedir se pode repetir novamente a frase, porque não conseguimos também tomar nota ao certo, portanto, se puder então repetir... Posso, sim, senhor, que eu fixo muito bem. Diga então. Uma boa refeição com bom vinho e bom azeite. O Benfica é campeão e é muito bem aceite. Ora, pronto. Agora sim, julgo que já está registada, Manuel. Está tudo? Está tudo. Muito bem. Então, olha, eu cá na minha casa digo com franqueza, não entra mais gordura nenhuma para temperar os pratos do sem de azeite. Sim, senhor. Faz muito bem, Manuel. Pronto. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era só isto. Hoje não falo mais nada que eu tenho estado doente. Boas festas para toda a gente. Obrigada. Principalmente para os benfiquistas. A respeito do vinho do Porto, eu queria dizer uma coisa. Diga. Se eu fosse do Porto, eu não bebia vinho do Porto. Eu gosto muito de vinho do Douro. É um vinho do Douro. Vinho do Douro, é certo. Tenho cá na minha casa, de vez em quando bebo, mas se eu fosse do Porto, eu não bebia. Muito bem, Manuel.
Pronto, Fica boas então festas aqui. a todos. Muito obrigada igualmente, as melhoras também para si. Já agora, uma boa tarde e obrigada pela sua participação. Pedro, temos aqui alguns telespectadores que ficam ali um pouco confusos e não gostam muito de ouvir a palavra Porto associada. Costuma haver essa confusão também. Não há essa confusão. Eu só queria referir o seguinte, porque a senhora Helena Reis referiu que o vinho do Porto está no Porto, não está no Porto. Os representantes de algumas caves estão efetivamente sediados no Porto, em Vila Nova de Gaia, pela história do vinho do Porto, portanto, do famoso Barco Rebelo, mas o coração do Douro é mesmo no Douro interior. Portanto, quando o senhor diz que é vinho do Douro, é vinho do Douro que ele bebe. O vinho do Porto acaba por ser, entre aspas, uma marca, mas é vinho português e é vinho do Douro ou do Porto. E vinho fino também, que efetivamente na geração do meu avô e do pai do meu avô, efetivamente classificava-se como vinho fino. Exatamente. Mas, sempre houve o vinho do Porto, mas a classificação era vinho fino. Acima de tudo, e como dizia, realmente é um vinho português e que muito bem representa também o nosso país, seja dentro de portas ou também fora. Nós estamos aqui também a ver algumas imagens, neste caso julgo que é também da preparação do azeite, não é? E ia perguntar, mas já que falava ainda com o Pedro, começava talvez pelo vinho e depois passava então para o azeite e restantes produtos também produzidos pela vossa empresa. Como é que é realmente a preparação, não só a preparação, mas também a armazenagem e depois, por fim, a distribuição dos vossos vinhos? É feita de um modo complexo, portanto, nós temos a nossa produção própria, temos as nossas vinhas e existe um acompanhamento quase diário da própria vinha, portanto, temos a vindima, temos o esmagado a uva, temos o suco, temos o chamado vinho novo, com a adição de aguardente para parar a fermentação, é daí que nasce o vinho do Porto, e depois nós, como tradição do vinho do Porto, armazenamos o vinho em barricas de madeira. Portanto, somos apologistas de continuar a usar um bocadinho a tradição e a usar os balseiros e as barricas de madeira. Portanto, o vinho fica em estágio sempre. Nós apresentamos aqui, para dar um exemplo do nosso Tawny, tem sempre 5, 6 anos de estágio, antes de ir para a garrafa. É importante dizer isso. Depois existe sempre o acompanhamento diário, portanto, e anual das colheitas mais velhas. Nós temos vinhos, neste momento, no mercado, que arranca num Tawny, passa para um 10, 20, 30 e 40 anos, mas temos colheitas. Portanto, as outras gerações todas temos vinhos com 100 e muitos anos, que não comercializamos, mas que é sempre bom ter, que ajuda também, por vezes, a corrigir alguma coisa. E a distribuição, já referimos que de facto exportam muito também o vinho, mas a nível nacional, como é que é feita esta distribuição? Onde é que as pessoas podem encontrar estes produtos? Exatamente. Ainda bem que fez essa pergunta, uma pergunta interessante, porque quando nós falamos que ainda há muito a fazer em Portugal, nós neste momento somos apoiados já há muitos anos e fortemente por grupos nacionais com capital estrangeiro. Os grupos com capital português ainda não conseguimos reunir aqui uma parceria tão forte ou semelhante, por exemplo, a um grupo como o El Leclerc, como o El Corte Inglês, como o Grupo Áreas, portanto, os aeroportos, o grande centro, as grandes garrafeiras nos grandes centros nós estamos sempre presentes. Agora, a grande distribuição nós estamos um bocadinho fora, também porque apostamos um bocadinho mais na qualidade, o que nos limita um bocadinho em termos de quantidades. Exato. E nós, portanto, sempre foi esse o lema da família e continuará a ser. Portanto, as nossas energias vão para a qualidade e não para a quantidade. Mas deixo aqui um mote para as outras grandes superfícies portuguesas darem, já que fazem uma campanha tão grande que ajudam os produtores portugueses, pequeninos e com muita qualidade, então... Passar da teoria à prática, exatamente, não é? Exatamente. Passando então agora também para o azeite e restantes produtos da vossa empresa, e abro esta questão naturalmente aos dois, mas talvez começando então pela senhora, já que está também aqui ao lado do Pedro. Como é que é feita toda a primeiro preparação, a armazenagem e depois então a distribuição dos vossos produtos, talvez começando então pelo azeite? O azeite, nós temos então a nossa área de produção é no nosso lagar em Mirandela, é onde é extraído, portanto, e é onde é feita toda a preparação, é uma extração também a frio. O azeite extra virgem tem esta característica, quanto menor for a extração, portanto, devemos consumir com uma extração a frio. Temos o lagar, então, em Mirandela. A nossa rede de distribuição, temos uma fábrica em Lisboa, na Charneca do Lumiar, onde temos também o armazenamento do azeite. Temos também uma fábrica em Tomar, onde fabricamos também o PET, portanto, as garrafas de plástico, onde nós compramos o azeite, portanto, também nós fabricamos. Temos, então, uma distribuição que basicamente, sai tudo na região de Lisboa. A nossa distribuição. Se quer acrescentar também?
Posso acrescentar, até porque estou mais dentro do miolo, como costuma dizer, porque derivado aos anos que já estamos, portanto, foi tudo iniciado. Porque inicialmente, portanto, aqui, por exemplo, a Termoceira, em termos de produção, produzia para uma rede de lojas. Ou seja, isto é uma história até engraçada, porque fomos crescendo conforme também nos foi permitido. Nós inicialmente tínhamos uma rede de lojas e produzíamos só para nós e agregámos essa produção. Porquê? Para não depender de fatores externos e ter a qualidade a top. Tivemos lojas com muito sucesso, agora é como tudo na vida, há uma altura que nós temos que decidir para que lado é que queremos caminhar e caminhámos para a produção e acabámos por vender o negócio da venda ao consumidor final e tornámos realmente produtores e aí, com esse encaixe também, pudemos crescer na época para outras ferramentas, portanto, que nos iam agregar valor ao produto e fazer mais quantidade em menos tempo. Agora é claro, portanto, por exemplo, só para os telespectadores perceberem, há coisas que a mim ainda me dão uma certa pena e uma nostalgia, porque eu desde miúdo ia agarrado com o meu pai a fazer toda a parte do Alentejo, a comprar uma arroba, um alqueire de azeitona ao termoço, ou até inclusivamente de outros produtos que nós tínhamos na altura, o caso de amendoins e isso, e houve coisas que desapareceram por completo e agora eu também tenho sido um pouco fomentador de realmente voltar-se a cultivar. O caso, por exemplo, do termoço, só para a gente termos uma ideia, em termos de cultivo, nós já fomos o número 1 do mundo em cultivo. Hoje nem contamos na lista dos primeiros 20. É claro que nós agora temos feito algum esforço, nós enquanto empresa hoje estamos muito mais sólidos, temos muito mais know-how em termos das variedades e dos tamanhos, temos estado a incentivar alguns agricultores jovens a voltar a semear, a voltar a ter o caso aqui da zona da Nazaré, portanto toda aquela zona ali da costa, nós temos estado ali agora a apoiar jovens agricultores que começam com meia dúzia de toneladas e estão a crescer também, porque isto, tudo o que mete com a agricultura, mete com a natureza, e a natureza não é carrega no botão e já está. Tem que se dar o tempo, tem que se maturar as plantas, o caso de uma oliveira só ao fim de X anos é que está a dar azeitona capaz para ir para o azeite e uma série de coisas, portanto todos esses fatores têm que ser levados em conta. Eu já estou aqui com o Pedro, quando a gente quer estar sempre com a qualidade que habituámos os nossos clientes sempre a superar e nunca baixar o nível da qualidade, realmente às vezes se calhar tornamos levamos mais tempo que se calhar que alguns concorrentes. Porquê? Porque nós queremos fazer tudo by the book, com tradição, para o cliente realmente, o consumidor final, realmente o apreciador, tenha o melhor produto às suas mesas. No caso do azeite também viemos a crescer em termos de produção a nível nacional, interno. É claro que nós temos aqui, por exemplo, no caso da Termoceira, temos uma unidade na zona de Castelo Branco, é onde a gente faz a recolha da grande parte da azeitona. Hoje em dia optámos por parcerias estratégicas com agricultores, que a gente chama-lhe os ajuntadores, onde reúnem, segundo o nosso padrão de qualidade e aquilo que a gente pretende, a gente é que lhes indica, por isso é que eu passo alguma parte do tempo, no início da safra, a ir aos locais, para quê? Para relembrar, para não haver esquecimentos, que o tipo de padrão é aquele, e aquilo que não tiver dentro do padrão vai para azeite, rejeita, porque, portanto, depois é outro capítulo. Nós aí fazemos o pleno, ou seja, conseguimos apurar tudo. Temos a azeitona para a mesa, aquela que não servir para a mesa, que tem grandes propriedades de azeite, é uma azeitona mais macia. O consumidor que consome azeitona, portanto, no prato não quer azeitona mole, mas no azeite é bom porque tem muito mais capacidade oleica, ou seja, temos mais rentabilidade. Então, quer dizer, a junção das duas empresas aqui, a trabalhar, porque sou comum às duas, permite-nos ter também mais sinergia. O caso do termoço, já durante 20 anos, estou no Chile também em parceria, por acaso com uma senhora, onde nós temos portanto, a planta do termoço lá tem características bastante razoáveis lá e temos estado ali praticamente, portanto, a fazer, vem do Chile a seco para cá e depois cá realmente é transformado. E em termos da distribuição, por acaso fazemos algumas marcas da grande distribuição, temos dado bem, até à data o namoro tem sido feliz, também pelo produto e pela qualidade que a gente damos. Portanto, aí superfície estamos há 18 anos com zero reclamação. Portanto, isso, eu às vezes quando perguntam em termos do produto, eu digo, olha, quantas reclamações tivemos no último ano? Não, nos últimos 18 não tiveram. Eu disse assim, pronto, então, olha, acho que em termos de qualidade acho que estamos conversados, acho que está claro o padrão que nós, portanto, produzimos. Exato. Em termos do azeite, pronto, toda a gente gosta de azeite. Pois é claro, há vários sabores, há o intenso, há o mais suave, há o com maior acidez, com menor acidez, portanto,
mas temos-nos adaptado também conforme, portanto, a evolução. Exatamente. Entretanto, e antes de voltarmos à conversa com os nossos telespectadores, os dois últimos do nosso programa de hoje, porque realmente o tempo já está prestes a terminar, vamos realmente falar também desta união de dois mundos aparentemente completamente diferentes, portanto, o mundo do Benfica, um clube desportivo, e também o mundo dos vinhos, azeite e os restantes produtos, naturalmente. Pedro, começando também talvez por si, como é que surgiu de facto esta parceria entre Benfica e a vossa empresa? Como é que surgiu esta ideia? Bem, isto foi uma ideia engraçada. Primeiro, juntar vinho do Porto, é uma marca como o Benfica. Portanto, logo aí pareciam dois mundos completamente distintos. Completamente distintos, e há aqui umas histórias no meio, por acaso, interessantes, com a estratégia e com o posicionamento de cada clube, nós entendemos, mas vinho do Porto é vinho do Porto, é um produto nacional e não há hipótese. Esta oportunidade apareceu precisamente há um ano, portanto há cerca de um ano. Nós lançamos os primeiros produtos, foi antes do Natal de 2011. O Benfica não tinha ainda. Nós tentamos, o que nós sugerimos foi criar uma garrafa, um vinho do Porto Reserva e um vinho do Porto Town ou Benfica, mas com uma garrafa diferente, com uma embalagem diferente e, acima de tudo, com muita qualidade. Conseguimos realizar, depois de um esforço muito grande entre a nossa equipa e a equipa do Sport Lisboa e Benfica, criamos dois produtos que nós, portanto, no final do ano conseguimos classificar como um projeto de sucesso. Poderia ter sido um bocadinho mais se o Benfica fosse campeão. Ajuda sempre. Esta época, quem sabe, as vendas podem disparar, não é? Exatamente, pelo menos quem perde o inverno, isso aí já ajuda. Mas foi um projeto que está a correr bem, foi um projeto difícil, atenção, porque, mais uma vez, para nós conseguirmos lançar um produto Benfica, não é só licenciar a marca, portanto, existem uma série de aprovações pelo Instituto de Vinho do Porto, neste caso, que nos permitam lançar esta marca, mas foi possível, demorou, custou, mas temos aqui dois produtos com muita qualidade. Espero que os benfiquistas comprem e que gostem, acima de tudo, e que bebam o vinho. Atenção. Exatamente, não fique só para recordação, não é? Exatamente. E já agora, onde é que as pessoas também podem encontrar